Bom, pessoal, então a gente vai retomar, né, como eu falei na última aula do Teorema 2, certo? A gente vai mostrar que todo ideal de Z é um ideal principal, ou mais precisamente, dado um ideal qualquer J de Z, ele vai ser formado pelos múltiplos de um determinado inteiro, tá bom? Então, qual é a ideia aqui, né? A ideia é justamente essa, é a gente tentar, usando os resultados que a gente tem até então, para mostrar que esse ideal J ele é dado pelos múltiplos de um determinado inteiro N, tá? Então, qual é a ideia, pessoal, aqui, né, do raciocínio, certo? A ideia é a seguinte: a gente tem, né, que J, a gente vai tomar um ideal J, certo? Contido propriamente em Z, porque se o J for um dos ideais triviais, ou que é formado só pelo zero ou pelo próprio Z, o resultado já é imediato, né? Porque no primeiro caso ele vai ser o ideal formado pelos múltiplos de... seria os múltiplos de zero, gerado por zero, né? Seria os múltiplos de zero, digamos assim, que só vai ser o próprio zero. E no caso do J ser igual a Z, seria os múltiplos de 1, que dá todo o conjunto dos inteiros, tá? Então a gente vai pegar então com isso um ideal J que está contido propriamente em Z, e a gente quer mostrar que J é igual a NZ para algum N inteiro, tá? Então a ideia aí vai ser o seguinte: quando a gente definiu esses ideais que são múltiplos de um dado N, né? A gente tem fixado um N inteiro, a gente tem tantos múltiplos e vai variando esse outro elemento, né? Um elemento de NZ é N vezes um K, onde K é inteiro. Então o K ele pode ser tanto positivo como negativo, tá? Nos inteiros positivos como negativos. Então quando a gente fala dos múltiplos de N, a gente está falando de todos os possíveis, tanto os positivos como os negativos. Só que se, por exemplo, a gente analisar só os múltiplos positivos, isso já é suficiente, porque a gente sabe que tomando cada valor de K igual a menos K, né, em cada múltiplo desse, a gente tem os múltiplos negativos, certo? Então, ou seja, se a gente olhar para os múltiplos positivos, né, desse N, certo? E se o N... mas e se o N for negativo? A gente pode olhar para o menos N, porque o conjunto dos múltiplos de NZ é o mesmo de menos NZ, tá? O ideal NZ é o mesmo, é igual ao ideal menos NZ, certo? Então a gente pode simplesmente olhar para os múltiplos positivos, certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque tomando o N positivo, né, a gente garante com isso que esse conjunto formado pelos múltiplos de N ele é diferente de vazio, e aí, pelo princípio da ordenação, esse conjunto ele vai possuir um menor elemento, tá? Que no caso desses conjuntos dos múltiplos, desses ideais formados pelos múltiplos de N, com N positivo, é o... E tomando o K em Z, né, para formar os números da forma NK positivos também, a gente vai ter que o menor elemento é o N, porque todos os outros vão ser N vezes alguém, né? Sendo esse alguém um número inteiro maior que zero, então vai ser um número maior do que o N, tá? Então, justamente a nossa ideia vai ser passando por isso. A gente vai, a partir de considerar um ideal qualquer de Z, a gente vai tentar mostrar que esse camarada possui números positivos, porque daí a gente pode garantir a existência de um menor número positivo e tentar daí conseguir chegar que esse ideal vai ser igual justamente a uns múltiplos desse camarada, desse menor número positivo que a gente vai mostrar a existência. Tá ok? Ó, pessoal, então a gente vai considerar J um ideal de Z, como eu falei, e aí a gente já viu que se o J for formado só pelo zero, né, for o ideal trivial formado pelo zero, então J vai ser o ideal principal gerado por zero, e se ele for igual ao próprio Z, vai ser o ideal gerado por 1, tá? Então a gente vai supor que o J ele é diferente do zero, tá? E na verdade, no caso do J ser igual a Z, a gente não considera esse caso, porque o conjunto dos inteiros não é o conjunto dos múltiplos de um só número, né? A gente tem todos os números inteiros, então é por isso que ele nem coloca a questão do J poder ser igual a Z, né? No caso, só se ele for o zero é que pode ser visto como os múltiplos de um dado número, que é do próprio zero, tá? Então a gente vai supor que J é um ideal diferente de zero, certo? E aí, com isso, a gente vai garantir que existe, como J é um ideal, né, ele vai ter o número zero, mas como ele é diferente de zero, vai existir pelo menos um número x, que é diferente de zero, que pertence a ele, tá? Agora, como a nossa ideia é tentar mostrar que existem números positivos em J, a gente tem que, já que x pertence a J, pela propriedade 3, o inverso desse camarada também pertence a J. Então, menos x pertence a J.
Consequentemente, né, eu não sei se inicialmente o x é positivo ou não, mas se o x for positivo, menos x é negativo, se o x for negativo, menos x é positivo. De qualquer forma, a existência desse elemento x, diferente de zero, garante que módulo de x pertence a j, né? Porque tanto x como menos x pertence. Então, o módulo de x pertence. Porque módulo de x é x se o x for maior que zero e menos x for menor do que zero. Maior ou igual que zero no primeiro caso e menos x for menor do que zero. Então, de toda forma, módulo de x pertence a j, onde o módulo de x é um número, né? O módulo é um número positivo, tá? No caso aqui, o x ele é positivo, não é igual a zero. Então, o módulo de x nesse caso, vai ser x se o x for maior que zero e menos x se o x for menor do que zero, tá? Ou seja, isso quer dizer para a gente que o conjunto dos números inteiros maiores do que zero pertencentes a j é não vazio, certo? Ele tem pelo menos um elemento positivo, que aí seria ou x ou menos x. Aí, para a gente não se preocupar com isso, a gente pega o módulo de x, certo? Ou seria o módulo de x, esse camarada, que teria pelo menos esse elemento como sendo um elemento positivo, né, do ideal j. Então, se a gente considerar o conjunto dos inteiros S, né, dos inteiros maiores do que zero que pertencem a j, ele é não vazio, tá? Bom, mas isso aí, pelo princípio da boa ordenação, vai existir um elemento D em j, tal que D é o menor inteiro maior do que zero em j, certo? Então, isso vai ser o menor dos elementos positivos de j. E, então, a nossa ideia é que, como todo outro elemento positivo de j vai ser maior do que esse D, é tentar mostrar justamente que esses elementos que são maiores do que o D são múltiplos dele. Ou seja, a gente vai provar justamente que o J vai ser esse D, né, que é o menor elemento dele, vezes Z. Ou seja, todos os elementos de J vão ser múltiplos do D, tá? Múltiplos que aqui, no caso, observe que como eu estou botando DZ, D, os elementos são sempre do tipo D vezes algum inteiro, tá? Claro que uma inclusão, então como a gente quer mostrar essa igualdade de conjuntos aqui, a gente tem que mostrar duas inclusões, que esse camarada está contido aqui, nesse, e o J está contido em DZ, tá? Uma dessas inclusões é bem simples, que é justamente DZ contido em J. Por quê? Porque um elemento de DZ é do tipo D vezes um elemento de Z. Só que esse D pertence a J. Então, quando eu pego um elemento de J, que é um ideal, e multiplico por um número inteiro, o resultado disso é um número que pertence a J, tá? Então, se eu tenho D pertencente a J e um N, aqui no caso o livro errou, é um R que ele colocou, então N aqui, tá? Um R pertencente a Z, então D vezes R, é a mesma coisa que R vezes D, vai pertencer a J, tá? Então, pela propriedade 4 da definição de ideal, a gente tem que todo elemento daqui é um elemento de J, portanto essa inclusão já é válida, certo? Então basta que a gente prove a inclusão no sentido contrário, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um elemento de J qualquer, tá? E aí pela propriedade 3, a gente vai justamente fazer uso desse raciocínio aqui que a gente fez anteriormente, porque para não amarrar que esse x teria que ser positivo, você pode pegar o x um elemento qualquer de J, pode ser positivo ou negativo, tá? E de qualquer forma, o módulo de x, como ele é positivo, ele vai pertencer a j, pelo que a gente viu acima, certo? Então, eu vou tomar um elemento x qualquer em j e vou mostrar que ele pertence ao conjunto dz. Pela propriedade 3, tomando esse camarada, menos ele pertence a j, então o módulo dele pertence a j, que é um número positivo. Agora, como eu quero mostrar que esse elemento aqui é justamente d vezes alguém, qual é a ideia? A ideia é que eu considere o algoritmo da divisão, divida módulo de x por d, tá? E tente mostrar que esse resto aqui ele vai ser zero, beleza? Então, pelo algoritmo da divisão, vão existir únicos q e r inteiros, tais que esse módulo de x é igual a q vezes d mais r, tá? Onde quem é esse r, pessoal? O r é maior ou igual que zero e menor do que d, tá? Bom, mas aí observa o seguinte, lá da expressão que a gente tinha, né, como o R ele é maior ou igual que zero e menor do que D, mas por outro lado, módulo de x é Q vezes D mais R, a gente isola o R naquela igualdade, tá? Então o R vai ser isso aqui, sendo que ele vai ser então maior ou igual que zero e menor do que D, tá? Esse maior ou igual que zero e menor do que D é porque o R tem essa propriedade, isso aqui é da igualdade lá do algoritmo da divisão, certo? Agora, vamos lá, ó.
Então, o R ele tem essa característica, ele é menor do que D e maior ou igual que zero. Agora, observe, se eu conseguir concluir que o R pertence a J, né, que o R pertence a J, ele vai ser um número positivo menor do que o menor número positivo que a gente encontrou lá pelo raciocínio no início do teorema. Então isso vai obrigar que esse R tem que ser quem? Zero. E aí a gente conclui o que a gente queria. Mas de fato, ó, nessa igualdade que a gente reescreveu o R assim, por quê? Porque esse camarada ele pertence a J, certo? E Q vezes D, D é um elemento de J, Q é um número inteiro, a gente já sabe que esse produto, como J é ideal, pertence a J. Então, esse aqui e esse aqui pertencem a J. Só que a gente sabe, se dois elementos pertencem a J, a diferença deles vai pertencer. Como a diferença é o próprio R, a gente tem que o R vai pertencer a J, né? Então, de fato, e o R é maior ou igual que zero e menor do que D. Só que aí, o D é um menor número positivo, né, em J. Como eu tenho que o R é menor do que D e maior ou igual que zero, só tem uma possibilidade aqui para o R, que é o R ser zero, tá? Então, nesse caso, a gente vai ficar lá naquela igualdade, justamente que o módulo de x é quem? Q vezes D. Ou seja, o módulo de x pertence a D vezes Z, certo? Bom, aí, daí a gente disse, mas eu quero mostrar que o x é assim, não o módulo. Bom, mas aí se o x for positivo, x é igual a isso aqui, então o x pertence a dz. Se o x for negativo, menos x vai ser igual a isso aqui, menos x pertence a dz, mas pelo item 3 da definição de ideal, se menos um elemento pertence, ele pertence. Então x também vai ser d vezes, no caso seria d vezes menos q, multiplicando por menos 1 a igualdade de menos x igual a q vezes d, tá? E aí vai pertencer por quê? Porque nesse caso a gente já tem, claro, que d vezes z é um ideal, né? Para concluir isso. Então daí a gente tem que o x é igual a d vezes um certo elemento de z, então o x pertence a esse conjunto. Como o x era qualquer lá em j, a gente tem a conclusão, né, de que todo elemento de j é um elemento de dz, então vale a outra inclusão e, portanto, vale a igualdade, certo? Então, esse resultado em particular, ele diz pra gente que quando você tomar um ideal, qualquer ideal que você considere em Z, ele vai ser o múltiplo do menor, ele vai ser formado pelos múltiplos do menor número positivo que pertence a esse conjunto, tá? É uma informação também que a gente pode observar. Bom, aí diante dessa demonstração, a gente vai ser capaz agora de enunciar um outro resultado, que é o teorema que fala sobre a existência de máximo divisor comum em Z, certo? Então, como é que é esse teorema, né? O teorema é o seguinte: a gente tem números, K números inteiros, N1, N2 até Nk, tá? Não nulos, e considera J, que a gente viu isso no exemplo 2, o ideal que é gerado por esses K números, né? J igual a isso aqui, tá bom? Agora, como J é um ideal de Z, a gente provou agora há pouco que vai existir um número D pertencente a Z, tal que o J é quem? É D vezes Z. Isso é do resultado que a gente provou agora há pouco. Então, por um lado, o J eu tô justamente definindo dessa forma, mas como a gente provou que todo ideal ele é principal, então, em particular, esse mesmo ideal J ele também vai poder ser representado como sendo os múltiplos de um determinado inteiro D, tá? Aí vão ser, tendo essas informações, pessoal, a gente vai ter que as seguintes condições são verdadeiras, né? São válidas. Primeiro, item A, vão existir números R1 até RK pertencentes a Z, tais que o D se escreve como essa soma aqui, ou seja, o D ele é uma combinação de N1 até NK, certo? Item B, D ele vai ser um divisor comum de N1 até NK, dos K inteiros, tá? E item C, se D' é um divisor comum qualquer de N1 até NK, então D' é também um divisor de D, certo? Então, quem caracteriza a questão do máximo divisor comum é justamente o item B e o item C, né? Então, o máximo divisor comum de K números inteiros é justamente um inteiro que tem essa propriedade, que é um divisor comum de cada um deles. E se eu pego qualquer outro divisor comum desses camaradas, o D' também é um divisor do D. Ou seja, o D é D' vezes alguém, então o D é maior do que o D', né? Tá? E o item A, ele fala que, em particular,
né, para esse máximo divisor comum, a gente sempre consegue escrever ele como combinação dos K números para os quais ele é o máximo divisor comum, tá? Vamos lá, item A, né? O item A é o mais simples, certo? O item A, ele sai diretamente da igualdade, porque o J, por um lado, eu estou tomando como sendo esse ideal aqui, mas por outro lado, pelo resultado, ele é igual aos múltiplos de um certo D. Então, ele é igual a isso e por um lado é igual a essa soma. Essa igualdade, ela quer dizer para a gente que cada elemento daqui se escreve como uma soma desse tipo, para determinados R1 até RK inteiros. Então, em particular, como eu tomo aqui, eu vou variando, né, esse elemento aqui em Z, quando eu tomar esse elemento igual a 1, o D, né, ou seja, o D ele pertence ao ideal, como a gente já observou, o conjunto dos múltiplos de um inteiro, em particular o próprio inteiro que gera esses múltiplos, pertence ao ideal, tá? Então eu tenho que o D é um elemento daqui, então obviamente ele se escreve como uma soma desse tipo, tá? O item B, né? No item B, agora a gente vai analisar vai pegar cada um daqueles inteiros, N1 até NK, e vai mostrar que o D é um divisor desses camaradas, ou seja, a gente vai mostrar que cada NI, com I variando nesse conjunto, é do tipo D vezes RI, tá? Então, D vai ser um divisor desses K números inteiros. Então, vamos lá. Seja I, né, um número nesse conjunto, e DZ o ideal, nosso ideal principal, que também, gerado por D, que também se escreve dessa maneira aqui. Então, quando a gente considera então a gente vai pegar cada um desses ideais aqui separadamente e vai observar o seguinte, que o próprio NI, né, ele pertence a esse conjunto dos múltiplos de NI, e que esse elemento, por sua vez, como ele pertence a esse conjunto ele está contido nesse aqui, ó. Tá? Ele está contido nesse. Por quê? Porque aí, pessoal, é muito simples. É só observar o seguinte. Quando eu pego um elemento desse tipo aqui, ó, que está em um certo NIZ, né? Ele vai ser um elemento do tipo NI vezes um certo RI, tá? Eu posso escrever esse camarada como um elemento daquela soma dada dessa maneira, ó. Vai aparecer o termo aqui, porque o I varia de 1 até K, então vai ter o termo NI e RI, e todos os outros termos eu posso fazer aparecer na soma como sendo o N correspondente vezes 0. Todos os outros N's vão ficar multiplicados por 0. Então eu posso escrever esse camarada como sendo essa soma, ou seja, todo elemento daqui que está em N e Z, ele pertence ao conjunto de todas as somas, né, do tipo N1Z, N1R1 mais até NKRK, certo? Ou em outras palavras, né? Esse conjunto aqui ele vai estar contido nesse. Só que esse conjunto aqui, esse ideal, é justamente quem, pessoal? É o DZ, né? Ou seja, a gente acabou de mostrar que para cada NI daqueles lá, do N1 até o NK, esses camaradas são elementos de DZ. Mas se ele é um elemento de DZ, ele tem essa forma, ele é D vezes alguém. Não vai existir um RI inteiro, tá? Ou a gente pode chamar de outra letra lá, que eu tinha chamado de RI, chama lá de SI, onde eu botei RI, tá? Então vai existir um RI inteiro, tal que o NI é quem? É D vezes RI, porque ele é um elemento daqui, certo? Ou seja, o D, né, ele é um divisor do NI para cada I variando de 1 até K. Então, é um divisor comum, tá? Por último, o item C ele fala que a gente vai considerar dele como sendo um divisor, certo? Como qualquer desses K números inteiros, do N1 até o NK, certo? Então isso quer dizer que vai existir um RI correspondente com I variando de 1 até K, tal que NI é quem? É D' RI, certo? D' é um divisor comum. Então, cada NI se escreve como sendo D' vezes alguém. Ou seja, quando eu olho agora, esse elemento, por sua vez, ele é um elemento, né? A nossa intenção aqui é mostrar justamente que o D' é quem? É D vezes alguém, tá? E aí, que o D é D' vezes alguém, porque o D' a gente quer mostrar que é um divisor de D, certo? Então, o que a gente quer mostrar aí é que o D, ele pertence ao ideal D'Z, ou que o ideal DZ está contido no ideal D'Z, certo? Mas aí, pela questão de a gente ter o D' divisor comum, a gente tem que o NI é dessa forma, né? Ou seja, o NI, em particular, ele é um elemento do NIZ, certo?
E aí, como a gente tem que NI é igual a isso implica que o ideal NIZ está contido nesse aqui. Por quê? Porque dessa igualdade, pessoal, tá? Daquela igualdade, se a gente multiplicar na igualdade por ambos os lados por SI, e ambos os lados por SI, a gente vai ter que NI e SI, que isso aqui é um elemento do NIZ, tá? Isso vai ser D', RI e SI. Aí eu posso associar dessa forma, ó. Então esse camarada vai ser igual a uma coisa desse tipo que pertence, né? Esse aqui por sua vez pertence, não é D não, é D', tá? Foi mal. Que pertence a D', certo? Então isso aqui que é um elemento do NIZ pertence a esse camarada aqui, certo? Então obviamente, na verdade, desculpa, esse elemento aqui que é arbitrário, né? Porque eu botei aqui um SI, mas na verdade eu podia botar só um S, porque qualquer que seja o S, né? Não precisa indexar, porque qualquer que seja o elemento inteiro, eu tenho que esse produto pertence ao NIZ, tá? É um elemento de NIZ. Eu acabei de mostrar que qualquer elemento de NIZ é dessa forma, que é justamente a forma que tem um elemento de D', ou seja, todo elemento de NIZ pertence a D', para qualquer I, variando de 1 até K. Ou seja, isso diz para a gente, né, que justamente esse conjunto, esse ideal está contido nesse, certo? Então, daí, a gente observa, bom, mas como eu quero mostrar que DZ está contido em D', eu sei, uma informação que envolve DZ que tem relação com isso aqui, é justamente quando a gente considera essa soma, né, ó. Mas justamente, se cada conjunto desse aqui está contido nesse, essa soma, que é igual ao DZ, vai estar contida no D' também, tá? E aí, isso acontecendo, a gente vai ter o quê? Que se esse conjunto está contido nesse, em particular o D, que é um elemento daqui, pertence a D', e aí, consequentemente, vai existir um R inteiro, tal que o D é quem? É D' vezes esse R. Ou seja, isso mostra que o D' é um divisor do R, né? Tá? E aí, concluir a demonstração do item C. Então, ó, só para ficar claro que se o NIZ tiver contido no D', aquela soma N1Z mais NKZ, que é o DZ, está contido no D', é só a gente observar o seguinte, ó. Se eu pego um elemento daquela soma, que é dado dessa forma aqui, certo? A gente tem o quê? Que pela igualdade lá, a gente tem que o N1 era quem? Era D vezes um certo, era D' vezes um certo R1. E assim por diante, né? Até o NK. O NK seria o D' vezes um certo RK, tá? Não, aqui eu já estou usando R1, né? O N1 seria D' K1, certo? E até o NK que seria um D' K índice K. Ou pode escolher outra letra aí. O fato é que nessa soma, o que é que eu vou fazer? Cada termo desse que tem um N, eu vou substituir por D' vezes alguém, porque a gente sabe que isso é verdade, devido àquela igualdade que a gente provou, que a gente tem por hipótese, porque o D' é um divisor comum de cada um dos NK inteiros, do N1 até o NK, dos K inteiros, tá? Então, essa soma fica igual a isso aqui, ó, que aí eu posso associar, onde eu substituir cada N correspondente pelo D' vezes um certo inteiro. E aí eu posso associar dessa maneira, né? Aí nessa soma, observem que o D' ele aparece em todas as parcelas. Então eu posso colocar ele em evidência. Então essa soma aqui no final vai ficar igual a quem? A D' vezes uma soma, que é K1R1 até K índice KRK. Ou seja, essa soma aqui é um múltiplo do D'. É D' vezes alguém, certo? E aí isso garante que esse elemento aqui, né? Ele é um elemento que pela igualdade lá pela igualdade que a gente tem, é um elemento que pertence a DZ, né? Esse camarada é um elemento que pertence a D', tá? E aí justamente a gente obtém isso aqui, né? E aí conclui como eu acabei de mencionar, tá, pessoal? Bom, aí como eu tinha falado, né? Um número satisfazendo as condições dos itens B e C do teorema, ele disse um máximo divisor comum de N1, N2, NK em Z, certo? Só que a gente não diz que ele é o máximo divisor comum em si, e sim 1, porque se a gente considerar o número inteiro menos D ao invés do D, a gente também tem que esse camarada vai ser
um máximo divisor comum dos K inteiros. Por quê? Porque se a gente observar que esse ideal aqui é igual a esse, né? Então, se a gente substituir lá no raciocínio do teorema o dz por menos dz, a gente vai obter as mesmas conclusões em relação ao inteiro menos dz, tá? Agora, se a gente estiver falando de divisores positivos, aí nesse caso, claro que vai apenas existir um único máximo divisor comum positivo desses K números. Aí nesse caso a gente diz que a gente tem o máximo divisor comum, certo? E aí a gente geralmente denota dessa forma. Quando a gente estiver falando de máximo divisor comum de K números, a gente escreve assim, certo? Denota dessa maneira. E o item A em particular, ele diz que para o máximo divisor comum de K inteiros, vão existir inteiros R1 até RK, que está errado, tá? R1 até RK, tal que o D se escreve dessa maneira, certo? É importante observar, pessoal, que esse livro, infelizmente, ele tem alguns erros de escrita. Então a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente pode se confundir, mas porque o livro errou, então tem que ter atenção, tá? Bom, por fim, né, a gente tem uma outra definição, quando a gente falava lá Então, na verdade, vocês observam que esse teorema ele é uma generalização daquele teorema que a gente estuda em teoria dos números, né? Porque lá em teoria dos números a gente define máximo divisor comum para dois inteiros, né? Certo? E aqui a gente generalizou, a gente definiu que é máximo divisor comum de uma quantidade finita de inteiros quaisquer, não nulos todos eles, certo? Claro que aí você recai, como esse K é uma quantidade qualquer, quantidade é uma coisa positiva, né? Então, em particular, se o K for 2, né, a gente retoma o que a gente já sabia, tá bom? Então, aí a gente tem uma outra definição, assim como a gente tinha lá para o caso quando a gente falava de dois inteiros, que era quando o máximo divisor era 1, a gente dizia que esses camaradas eles eram relativamente primos, né? Então, e a gente podia escrever, encontrar uma combinação lá do A e do B, né? No caso que a gente pegava só dois inteiros, o máximo divisor comum deles, né? Em particular o 1, que era o máximo divisor, a gente escrevia como uma combinação dos dois, tá? Aqui também, né? Se no caso lá do item A a gente tiver... Na verdade, se a gente tiver que 1 é um MDC desses camaradas, então a gente diz que eles são relativamente primos em Z, e pela observação anterior, né, pelo item A do teorema, a gente vai ter que o 1 pode ser escrito como uma combinação desses inteiros, tá? Bom, aí é isso então que tinha para falar dessa parte, tá bom? E aí a gente vai passar para essa quarta parte, que eu só vou dar a definição, lembrar a definição de números primos, para depois a gente prosseguir na próxima aula, certo? Então, a gente vai falar agora de números primos e ideais maximais, tá? Essa parte também pode ter alguma novidade, porque quando a gente fala de números primos, a gente aplica no desenvolvimento da teoria alguns conceitos de divisibilidade em Z, né? E como é que a gente define esses conceitos de máximo divisor comum, em termos de ideal, aqui também vai mudar alguma coisa. Mas nesse caso eu vou tentar andar um pouco mais rápido, tá? Porque eu acho que o principal mesmo era dar a definição, a noção de ideal que foi dada no tópico anterior, tá? No tópico não anterior, o anterior a ao último que a gente estudou, tá? Não, desculpa, foi mal, me embananei agora lembrando. É o último mesmo, foi ideais e MDC, tá? Bom, então vamos lá. A gente vai considerar D e N elementos de Z, certo? Aí a gente vai dizer que D é um divisor de N em Z e vai escrever isso aqui, né? Para significar que D divide N, tá? Se existir um B inteiro, tal que o N é quem? É D vezes B, certo? Nesse caso a gente também diz que N é um múltiplo de D. A gente vai dizer, tendo em vista essa definição de divisor, aí a gente vai dar uma definição para uma classe de números inteiros que são chamados números primos. Então a gente vai dizer que o número P é um número primo, dizer se o P for diferente de mais ou menos 1, e os únicos divisores de P são mais ou menos 1 e mais ou menos P. Tá? Se a gente for falar de divisores positivos, a gente vai ter que os casos divisores seriam quem? 1 e P. Tá? Então, a gente vê que essa definição de número primo ela equivale à seguinte definição. P pertencente a Z é um número primo se o P for diferente de mais ou menos 1, e toda vez que a gente escreve P como sendo um produto de dois números, com A e B inteiros, a gente tem que o A é mais ou menos 1, ou o A
é mais ou menos P, tá? A gente tem essa definição equivalente para número primo, tá? Porque isso justamente vai garantir que os únicos divisores do nosso P são quem? Mais ou menos 1 e mais ou menos ele, né? Porque se o A for mais ou menos 1 aqui, o P vai ser mais ou menos B. Então os divisores de P são apenas quem? Nesse caso, é mais ou menos 1 e mais ou menos P. A mesma coisa se o A for mais ou menos P. Né? Porque aí nesse caso a gente substitui aqui, a gente vai ficar com P igual a mais ou menos P, então o B obrigatoriamente vai ter que ser 1, e aí a gente chega na mesma conclusão, tá? E aí, pessoal, agora a gente vai relembrar alguns resultados que a gente, na verdade, na sequência vai relembrar alguns resultados sobre números primos, mas eu vou deixar para fazer isso, continuar na próxima aula, ok? Então até a próxima.